Bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast, o PodLucast. Estamos aqui com dois convidados hoje, Alisson Gonçalves e Mariana Cone. Tudo bem? Tudo bem, Lucas, e você? Um prazer estar aqui, viu? Olá, Luquinha, como vai? Muito massa essa sua iniciativa de abrir esse canal de diálogo com a sua audiência. É um programa com uma proposta muito bacana, esse PodLucast, né, para a gente falar de assuntos correlatos à vida das pessoas. Te desejo aí sucesso, que a sua audiência possa ter interface com o conteúdo que você está produzindo, pensando exatamente, né, na dor, pensando exatamente em alcançar a motivação da sua audiência para que cada um deles possam seguir firme rumo ao seu propósito ou à conquista do seu propósito. Sucesso, moleque. Vamos nessa. Eu sou Lucas Borges, personal trainer e formado em educação física. Aí minha proposta do podcast é justamente falar sobre saúde. Por isso que eu trouxe dois convidados aqui, excelentes em suas áreas. Fala um pouco mais da sua área de atuação, Alisson. A gente tem uma caminhada muito grande no serviço público, como você sabe, mas há cerca de 10 anos nós decidimos investir num processo de complementação da carreira e passamos a fazer algumas formações complementares. Isso inicialmente para balizar melhor as decisões. No meu trabalho, a gente lida com todo tipo de pessoa, com todo tipo de interesse, doutora Mariana. E eu digo sempre que o difícil não é gerir problemas. Eu existo para resolver os problemas e não para me afetar por eles. O mais difícil é gerir pessoas que têm a atribuição de resolver problemas, colocar a emoção das pessoas no lugar, ajudá-las a enxergar o melhor caminho, a ter clareza das suas decisões. Então, nós decidimos, lá atrás, há 12 anos exatamente, fazer a primeira formação em coach, quando o coach ainda chegava no Brasil. Hoje, eu brinco sempre, se você sacudir uma árvore no lado da rua cai coach, do outro lado da rua cai palestrante. Né? Mas nós fizemos 2 formações pelo Instituto Brascoach do Brasil, com foco e ênfase em liderança de equipe, em empreendedorismo. Passamos a investir na carreira de palestrante, fizemos formações no método CIS, é o maior método de formação de inteligência emocional do Brasil. Somos mentorados do Instituto De Angela, que é o Instituto de Formação de Palestrante da Tatiane De Angela. A gente tem referenciais teóricos amparados na neurociência, como Felipe Lima, o doutor André Davin e o próprio Paulo Vieira, né, são assim, referências teóricas do nosso trabalho, da nossa atuação no ramo de palestra, de desenvolvimento de pessoa, e tenho também formação na área de gestão pública, e essas formações inicialmente eram para balizar esse trabalho no serviço público e na gestão, né, das pessoas e no trato das suas emoções. E depois a gente foi tomando gosto, juntamos um tanto de amigos inspirados a também inspirarem pessoas a descobrirem e encontrar o seu propósito, e a gente então aí passou a apostar nessa carreira de palestrante, de cuidador, de ajudador do trato da emoção das pessoas. Excelente, tanta gente boa aí, que por isso que dá para ver sua qualidade, seu profissionalismo. E Mariana Cone, qual a sua área de atuação? Eu vou seguir a linha dele, que ele falou assim, o meu papel é resolver problemas. A psicologia tem um pouquinho disso, mas é muito de ajudar as pessoas nesse encaminhamento de resolver os problemas delas, né? Principalmente a psicologia clínica, que é onde eu atuo. Então, o papel é justamente esse. A pessoa chega para mim com um problema e eu, com meus conhecimentos técnicos, ajudo essas pessoas a resolverem os seus problemas. E falando assim um pouquinho da minha formação, eu formei em psicologia tem 5 anos, né? Relativamente recente ainda, né? E fiz especialização em psicologia organizacional, que é um pouquinho desse mundo do trabalho, que eu acho que até alinha um pouquinho com ele. E mais recentemente em terapia cognitivo-comportamental, que está nesse boom aí da terapia cognitivo-comportamental, mas é uma teoria de fato muito boa, com bastantes evidências, que ajuda, assim, principalmente no sentido de tratar transtornos mentais.
E também psicopatologia, que é justamente o estudo dos transtornos mentais. Então, eu sigo muito nessa linhagem atualmente. Mas já trabalhei até com autismo, com psicologia infantil. Mas eu me encontrei mesmo desde... Acho que desde que eu entrei na psicologia, a ideia era ser psicóloga clínica. E agora eu me encontrei muito mais nisso. E atuo seguindo essa linhagem, ajudando as pessoas a lidarem com suas emoções e a resolverem os seus problemas, a alcançarem suas metas, a criar hábitos mais saudáveis. Então, a ideia é justamente essa. Isso aí, parabéns. Eu também estou fazendo a formação em terapia. Estou iniciando agora, na verdade, e para trabalhar na área de terapia comportamental. Ótimo. Para o emagrecimento. Muito bom. E é muita coisa, tô gostando e tem muito caminho a seguir e até para ajudar, como os dois falaram, ajudar mais pessoas. Então tenho que aprender, estar com pessoas boas, para estar sempre desenvolvendo e para estar ajudando mais pessoas. Posso te dar uma indicação? Sim. Tem uma psicóloga que ela é bem famosa e muito boa aqui no Brasil, que é Fernanda Landeiro. Já vou anotar. E ela abre um curso, ela é especialista nisso, em obesidade e emagrecimento. Não sei se Fernanda você o quê? falar. Landeiro. Ela abre um curso, ela geralmente abre esse curso de obesidade e emagrecimento. Ela atuou muito com bariátrica, ela, né, se formou nessa área, ela abre um curso no meio do ano. Eu, particularmente, faço vários cursos dela, assim, e realmente mudaram muito minha visão como psicóloga. Ela vai muito para esse lado da psicologia baseada em evidências, do melhor tratamento disponível. Acho que seria uma ideia assim, maravilhosa para você. Mas siga o Instagram dela, agora que está chegando mais próximo dela lançar o curso, ela vai falar bastante sobre. E é muito nessa linha do comportamental, do cognitivo também. Isso mesmo. Isso tudo envolve o nosso tema de hoje do podcast, que é a importância dos hábitos saudáveis para uma vida equilibrada. E por isso que eu chamei vocês aqui para a gente falar um pouco mais sobre hábitos. Vamos começar com Alisson. Eu compreendo ser extraordinária a sua iniciativa, primeiro agregando à tua formação profissional valores e formação complementar para o trato da saúde das pessoas. Doutora Mariana, eu tenho dito a partir da pesquisa, dos estudos de caso que nós temos feito, que a pandemia antecipou em pelo menos 5 anos eventos que estavam programados cronologicamente, né, para um outro momento. Quis Deus, ou quis o universo, os astros, conforme a orientação da espiritualidade de cada um, que esse tempo fosse antecipado. Nós estamos vivendo um momento que parece que está tudo muito fora do lugar. As emoções humanas mais primitivas, elas estão afloradas, a intolerância, a impaciência, todo tipo de crime que, se a gente for aqui escrever, nós vamos desde o etarismo até a xenofobia, e as pessoas estão cada vez menos afetuosas. E isso tudo tem origem desde a concepção, a criação do universo. Eu me defino como cristão, eu não sou religioso, eu falo de propósito, eu não falo de religião, eu sou criacionista, né, por convicção. Eu não acredito que as coisas, o próprio corpo humano, o cérebro humano, que é a máquina mais perfeita que existe, o intestino humano, que é o segundo cérebro dos seres humanos, poderiam existir a partir de uma concepção, de uma explosão de 200 bilhões de anos. Eu sou criacionista, eu penso que algum ser fez uma intervenção quando nada existia, quando a Terra estava no movimento retilíneo uniforme de inércia, e tudo que se fez fora feito. Por que eu estou dizendo isso? Porque os criacionistas creem que o primeiro homicídio que ocorreu foi quando Caim mata Abel, né, por uma série de sentimentos que trazia e cultivava no coração. Dentre eles, a inveja e a não aceitação do que fora pedido pelo Ser Supremo a que eles serviam. Um era agricultor, outro era pastor de ovelhas. E de lá para cá, as pessoas vêm conservando ou cultivando sentimentos e emoções que, se elas não forem identificadas e tratadas, em todas as nossas palestras, encontros, formações, a gente não descarta
Muito pelo contrário, a ciência, né, eu digo sempre isso, coach não é terapeuta, eu me apresento muito pouco como tal, eu gosto de ser palestrante, eu estudo para fazer palestra, para distribuir conhecimento, para partir da minha própria transformação de vida, de alguém que saiu de ajudante de posto de lavagem, né, de lava-jato, de auxiliar de padaria, de office boy para autoridade de Estado. Mas só foi possível, em 20 anos, transformar uma carreira de cobrador de ônibus em autoridade de Estado quando eu compreendi que nós somos resultados das escolhas que nós fazemos. E hábito, né? Quando a gente fala em hábito, a gente está falando de maneira permanente ou frequente de se comportar, desculpe. É aquilo que, no senso comum, a gente chama de mania. Né? Lembra do Raça Negra? Cheia de mania, toda dengosa. Então, hábitos são comportamentos frequentes, não é, que se tornam, em muitos casos, vícios, e os vícios são filhos de hábitos, derivam dos hábitos que a gente cultiva. E os hábitos têm origem nos nossos pensamentos. E pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram crenças. E essas crenças é quem define quais são os nossos hábitos. Então nós precisamos ter primeiro a compreensão disso. Porque se o indivíduo não tiver essa compreensão, a clareza do enxergar, não é? A mente aberta, como diz Einstein, ela não funciona bem. Mentes são iguais a paraquedas. Então nosso papel, primeiro, é ajudar na identificação da dor. E aí os resultados. Por que eu louvo o teu trabalho? Há um princípio judaico-cristão baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 52, em que São Lucas descrevia o menino, a criança Jesus Cristo. E ele diz assim: crescia o menino em sabedoria, é o desenvolvimento intelectual. Estatura é o desenvolvimento físico. E graça é a espiritualidade. O nosso trabalho é fundamentado nesse tripé: mente, corpo e espiritualidade. Não é? Eu só posso ter saúde se eu treino meu cérebro para fazer escolhas saudáveis. Não é? Eu só posso ter sucesso e prosperidade se eu entro em movimento e cuido também da minha performance física. E aqui está o meu personal trainer. Né? De vez em quando eu tomo falta, mas cuidar da mente e cuidar do corpo é, de fato, essencial para se ter uma vida emocional equilibrada. Porque o cuidado com o corpo começa com as escolhas daquilo que eu consumo. O cuidado com a saúde começa com aquilo que eu alimento o meu cérebro. O cuidado com a saúde começa com daquilo que eu me alimento. Porque isso tudo vai performando, isso tudo vai construindo persona, e essas coisas é que vão decidindo o meu sucesso ou o meu insucesso. Né? Então, desenvolver, transformar, reprogramar a mente para mudança de hábitos não é uma tarefa fácil, mas é real e é possível. Eu queria até seguir a linha do que a Alisson acabou de falar, que é justamente premissa básica da terapia cognitivo-comportamental. Isso que você trouxe do pensamento, que geram emoções, que geram comportamentos, é justamente a premissa da terapia cognitivo-comportamental. Então, a forma que eu interpreto as situações geram minhas emoções, que geram os meus comportamentos. E tudo isso vem de crenças, que foi exatamente a palavra que você usou. Então, nossos hábitos estão super interligados a isso, não é? Então, o que eu penso vai ditar como eu vou me comportar, então, logo, que hábitos eu vou criar. Tanto que uma das bases, assim, da terapia, dos pontos iniciais, dos pontos bases, é incluir hábitos saudáveis. É incluir um sono mais habitual, um sono mediante o ciclo circadiano, que é influenciado pela luz do dia. Então, tem pessoas que são noturnas, não tem. As pessoas que o ciclo circadiano é seguido pela luz, e a gente de dia tem que estar acordado e de noite a gente tem que estar dormindo, porque é a hora que nosso organismo funciona melhor para dormir. Da mesma forma, se exercitar, necessidades básicas, higiene. Então, é a base da terapia da saúde mental e acredito que da física também, a gente construir hábitos saudáveis que são influenciados pela nossa cabeça. Na verdade, é como se fosse um ciclo. Tá tudo interligado, tá tudo juntinho. E até falando assim, de uma questão neurobiológica, hormônios neurotransmissores do prazer, serotonina, dopamina. Se
se a gente não tem hábitos minimamente saudáveis, isso não é construído. E além de não ser construído isso, é construído muito cortisol, que é muito estresse. Então, a pessoa que não dorme bem, os níveis de cortisol são altíssimos. A pessoa que não se exercita minimamente, né, não constrói a dopamina da forma mais adequada. Então, né, hábitos saudáveis são essenciais, assim, falando da minha área, que é saúde mental, e acredito que da física, acredito do que você estuda também, acredita nessa teoria. Mas é a base, base de tudo. Perfeito. Isso reflete uma vida equilibrada dentro desses princípios, né, que Mariana está colocando, em abundância. Jesus Cristo disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E abundância é grande porção, não é? A abundância é grande quantidade aí de saúde, não é? Porque não adianta. O Dalai Lama diz assim que o que mais o impressiona na humanidade são os humanos, né? Que perdem a saúde para ganhar dinheiro, depois gastam todo o dinheiro para recuperar a saúde que perdeu, vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido, não é? Então, todas as coisas que a gente busca enquanto humanos, seres que somos, os desejos, os projetos, os propósitos, eles dependem do nosso estado de boa saúde, né? De boa saúde mental, de boa saúde física, de boa saúde emocional. A senhora fala, doutora, num aspecto que eu sempre brinco com o Lucas e falo dos meus encontros, nas palestras, nos bate-papos, inclusive, que o melhor do treino é quando ele acaba. Aquela sensação aquela injeção de endorfina que a gente parece que recebe aqui, né? Que arrepia a gente, assim, dos pés à cabeça, e a gente ali sai, chega cantando, né? Vai tomar um banho gostoso, toma um café da manhã, e quando dá 7 horas da manhã, parece que para o nosso organismo já é meio-dia, porque a gente está tão assim, com o controle da produção de hormônio tão em dia, tão redondo, que a gente vive melhor. E se eu não dormir pelo menos 6 horas por noite, eu fico estressado, Lucas, eu faço conta da hora de dormir, né? Se eu tenho um compromisso às 6, como são os nossos dias de treino, eu preciso fazer conta para me deitar pelo menos 6 horas antes para conseguir descansar, porque isso tudo vai resultar na abundância, né, de tudo aquilo que nós desejamos e trabalhamos para construir. Era meu sonho conseguir dormir só 6 horas, porque para mim tem que ser muito mais que isso. Eu até postei recentemente sobre a questão do dormir. Exercício que facilita o seu dormir, ajuda você a dormir. E 44% do nosso dia a dia é controlado pelo hábito. Então você não faz nem esforço muitas vezes, porque já está ali no seu hábito. Sim. E mudar o hábito tem que ter disciplina. Sim. Precisa mudar o hábito, um hábito negativo para um hábito positivo. Tem que ter disciplina, e que muita gente não segue essa disciplina. Então acha que mudar o hábito é fácil, e não é fácil, porque já é quase 50%, né? 44%, como eu falei aqui, da sua rotina já é envolvida no hábito. Então eu postei essa semana sobre o exercício para ajudar você a dormir. Caminhada leve à noite, exercício de respiração, yoga, tudo isso ajuda. E ajudar a dormir, como você falou, você vai acordar melhor para fazer o seu dia a dia. Então tudo é um ciclo. Se você melhorando um pouquinho daquela função do hábito ali, você vai melhorar no outro dia, vai render mais no trabalho, vai render mais no seu dia a dia. Quem tem filho vai cuidar melhor do seu filho, do seu trabalho, tudo isso. Então cuidar do hábito requer disciplina e é positivo para você. Mas por que é difícil mudança de hábito? Isso a doutora deve encontrar muito lá no consultório, porque a gente encontra muito, né? A turma manda muito direct no nosso Instagram, a turma manda muita mensagem no nosso WhatsApp, né? A gente recebe uma demanda muito grande, porque assim, primeiro, as pessoas têm uma rotina que já está no automático. É como levantar e escovar os dentes, não é natural? Então, assim, a rotina das pessoas está no automático. E mudança de hábito requer entrar em movimento e romper com o estado natural que a gente acostumou a ouvir falar, ou conceituoso como zona de conforto. É como um rinoceronte, né? Ele sobe, respira o suficiente para encher pulmões e diafragma e desce e fica ali na água morna o tempo todo. Quando ele precisa de novo, ele vai lá e respira, mas ele não sai daquilo. E assim, a zona de conforto traz uma sensação prazerosa, porque você não precisa mudar nada, você não precisa romper com costume, com tradição, com tudo aquilo que é do seu jeitinho, não é? Mas assim também, a zona de conforto
além desta sensação gostosa de conforto, de prazer, é uma zona mortal. Pois é exatamente fora da zona de conforto que reside o sucesso que as pessoas tanto dizem que almejam. A vida que as pessoas veem na rede social e desejam, a vida do artista, a vida do jogador de futebol. Né? Imagine, eu uso sempre esse exemplo, Michael Jordan. Ele diz assim, treinei 9.000 arremessos. Né? Errei, fui escolhido para fazer o arremesso final em 28 ocasiões. Errei. Mas só por isso eu me tornei o fenômeno que eu me tornei. A persistência, a constância, o não conformismo, o estar fora dessa zona de conforto. Porque a zona de conforto, às vezes, eu posto, especialmente quando eu termino de correr, né, uma frase de impacto que virou um mantra para mim. Sofá é bom, mas ele mata. E eu brinco muito com meus amigos que eu corro, hoje menos, você sabe disso. Estou mais dedicado à musculação, porque não tem interferência do clima, né? Do tempo, da estação do ano. Até não gosto, você sabe disso. Eu vivo brigando com você. Elíptico não é bicicleta não. Pô, assim, eu não gosto. Eu não trabalho, eu digo isso lá no meu trabalho para minha equipe, eu não trabalho só porque eu gosto. Primeiro eu trabalho porque eu preciso. É a forma de sustento honesta, decente, de acordo com as leis que nós, seres humanos, estamos submetidos, que é legal. Então eu trabalho por isso. Aí depois eu tenho que encontrar prazer sem me violentar naquilo que eu faço. Então eu tenho que desenvolver técnica, habilidade, não é? Para ir criando gosto pelas coisas que eu faço. Então, quando eu termino de correr, eu sempre digo isso. Eu sou assim, deformado, com essa circunferência abdominal, por má formação. Mas eu me esforço para fazer dieta. Mas o bom mesmo é comer quibe frito. O bom mesmo é comer moqueca de peixe. Sexta-feira, hoje, é dia de comida baiana. Não é? Então, assim, o bom mesmo é dormir até tarde, dormir até acordar, como diz o Rodrigo Bocardi. Não é? Mas eu não acordo 4h50 da manhã porque eu gosto. É porque é onde eu controlo o meu tempo. É porque tem que ter uma rotina, tem que ter uma carta náutica, tem que ter um mapa, tem que ter planejamento da vida. Não é? Então sair dessa zona de conforto é difícil para as pessoas, e as pessoas só saem da zona de conforto quando elas decidem primeiro treinar o cérebro, porque aqui o comando da nossa vida está aqui, a transformação de mentalidade. E aí eu recorro de novo ao princípio judaico-cristão de Romanos 12:2, o apóstolo São Paulo, romano São Paulo convertido a gentil, ele dizia assim, transformai-vos pela renovação de vossa mente. Aí não adianta Lucas ir no shopping, comprar um relógio novo, doutora Mariana ir ali no salão, fazer bem o cabelo, eu ir ali comprar um tênis novo, se a mentalidade é a mesma. Não é mudar de coisas e lugares se eu primeiro não alcançar a necessidade de enxergar a minha dor e tratar a minha dor. Porque aí as pessoas não vão... eu só mudei quando eu compreendi isso. O meu sonho da minha vida era ser motorista de ônibus. Aí eu fui ser cobrador, para depois virar motorista, e quando eu vi que aquilo estava pequeno demais, eu tinha que pagar um preço. E o preço eu não estou falando de sacrifício, de sofrimento, porque isso também é um debate assim, né? Que parece que a gente tem que sofrer. Não, sofrer bom é na academia, que depois o resultado chega. Mas é um pouco isso, sabe? Eu acho que essa zona de conforto que traz essa sensação é o que mantém as pessoas, o medo do desconhecido, de fazer mudanças, de mudar o rumo da sua vida. Isso não é fácil. Isso requer tempo, às vezes é obra de uma vida inteira, mas coisas boas só acontecem no caminho de quem continua caminhando. E até falando um pouquinho assim da perspectiva biológica, nosso próprio cérebro foi preparado para nos manter nessa zona de conforto. Tem duas funções assim do cérebro, que uma é nos fazer poupar energia, então tudo que ele pode para nos poupar energia, verdade, ele vai fazer. E para a gente ter recompensas. Então, o que é recompensador de imediato? É a gente comer o quibe que você falou, uma muqueca, eu passei lá embaixo, estava um cheiro de comida baiana, olha que recompensador, eu comer de imediato. O exercício físico não traz uma recompensa de imediato, o resultado vem com o tempo. Você falou, eu estou fazendo musculação, estou com minha circunferência, mas isso vai levar algum tempo para mudar 100%. Então, acho que até a gente falou disso na live, né? A recompensa vem mais a longo prazo, e por isso é mais difícil se manter, e muito mais fácil se manter na zona de conforto, porque dormir traz um prazer imediato, é maravilhoso. Então, para você criar um hábito mais saudável é muito mais difícil. Então, fazer uma dieta, fazer uma reeducação alimentar, que eu falo, é muito mais difícil, porque talvez uma comida mais saudável, né, depende, também é discutível, né, depende muito. Sim.
mas não é tão gostosa, depende do gosto da pessoa também, não é tão gostoso. Do paladar pervertido, né, doutora? Isso, então não traz a recompensa de imediato, que o nosso cérebro gosta que eu tô com sede, eu vou beber um copo de água, olha que delícia, a recompensa vem de agora, mas algo que a recompensa é mais a longo prazo é muito mais dificultoso, então é muito mais fácil se manter na zona de conforto, e por isso é difícil. Verdade, né? verdade. Precisa mesmo do esforço que Sim. Lucas falou. E para quem tá nos ouvindo, tá assistindo, pode pensar assim, já que é difícil mudar um hábito, já que o cérebro quer que eu fique naquela zona, então eu vou ficar nessa. Só que eu acho que a pessoa tem que pensar no futuro. A longo Não prazo. é viver como, não sei o que vai acontecer amanhã, então eu vou gastar meu dinheiro todo, vou comer tudo que eu quero. Não é assim, tem que pensar a longo prazo. Sim. Então, por isso também a importância de você procurar alguém. E muitas vezes eu não sei fazer determinada função, então tenho que procurar alguém que me ajude. Como você me orientou, precisa de ajuda, estamos aqui. E isso vai ser importante. Eu preciso de alguém porque eu estou pensando a longo prazo. Tipo, eu preciso de um coach. Tem que ter alguém para lhe ajudar. Preciso de um psicólogo, preciso de um professor, de um personal trainer. Então tem que ter alguém para lhe ajudar. Então, essa que eu falei também do análise do perfil comportamental, que eu estou iniciando essa formação também para ajudar. Sim. Como você falou, Alisson, chega na academia, eu não gosto de elíptico, mas se eu pensar só como um lado de professor, eu falo, não, você tem que fazer elíptico, porque nesse momento vai ser importante para você. Só que eu tenho que analisar você, então tem que fazer algo que você gosta também e que lhe ajude. Então eu tenho que lhe analisar, ver seu perfil, para lhe ajudar, para tentar mudar seu hábito, porque é difícil, mas não é impossível. Não é impossível, é isso aí. Eu me lembro de uma sexta-feira, né? Eu vou falar, se o doutor ali quiser cortar, pode cortar, porque eu não sei que dia vai rolar. Não, né? E o bom do programa não ao vivo é esse. É numa sexta-feira como hoje. Eu estava destruído, eu tinha dormido menos do que as 6 horas que meu corpo necessita, e acordei para pegar o celular e dizer a ele que eu não ia treinar. Ele disse, logo hoje, aí, tá tudo bem, tô aqui agora. Vamos dar uma corridinha na orla? Eu estava pronto para dizer que não ia treinar. Aí ele me chamou para correr, que eu amo correr. Eu tenho uma lesão crônica por falta de fortalecimento, e é por isso que eu fui fazer musculação. Né? Eu estou desde 2013, eu comecei correndo sozinho, desassistido. Né? E quando foi em 2015, eu entrei numa assessoria esportiva, que Lucas trabalhava, e nos conhecemos, ficamos amigos, sempre tivemos muito carinho, muito respeito. Né? Vi praticamente a filhinha dele ainda na barrigona da mãe, nascer, como a gente diz no popular. Tem o meu respeito, é um grande profissional, um ser humano extraordinário. E a partir daí eu fui treinar acompanhado, e são 10 anos, se eu somar todo o tempo, que nós estamos em 23, de 13 para cá, mas assistido e acompanhado pelo menos 7 anos. Né? Isso faz uma diferença, o benefício é a longo prazo, já engordei, já emagreci, o efeito sanfona, né? Mas é isso, é ir buscando aquilo que nos mantém motivado. Só para fechar esse ponto, e aí para você que está nos assistindo no Pod Lucas, ou no Pod Lucast, né? O Paulo Vieira tem um pensamento muito forte, que ele diz assim, a vida começa quando a zona de conforto termina. E é muito profundo isso. Por que continuar vivendo a mesma vida medíocre, seja nos resultados de saúde, seja nos resultados financeiros, seja nos resultados afetivo-amorosos, seja nos resultados profissionais, se eu posso ir mais? A teoria da sugestão e da autossugestão, que está diretamente ligada ao poder da visualização, não é minha não, a senhora conhece, é o Dr. Napoleão Hill. Né? É Descartes, que eu sempre invoco. Né? Eu penso, logo existo. Então, se eu penso que eu posso, eu posso. O nosso cérebro é treinável. A doutora disse coisas aqui que elas da recompensa. Isso tem que ver direto com os estudos sobre procrastinação. O golfinho não nasceu sabendo fazer malabarismo, mas ele desenvolveu a aptidão pela recompensa, que é a sardinha. O elefante não nasceu sabendo fazer malabarismo, né? Mas ele faz o malabares para receber a recompensa. E qual é a recompensa que eu desejo ao final da minha jornada? Qual é a recompensa para a minha vida de aqui a 2 anos, na área física? Eu já disse a Lucas, a minha meta é correr na orla sem camisa. Eu estou perto, eu estou chegando. Né? Ainda não dá, porque eu ainda me constranjo disso. Mas já já eu consigo. Então, essa será a minha recompensa. Mas qual é a tua recompensa para a tua vida?
Qual é a recompensa para o fim da tua jornada? Qual é a recompensa para quando você chegar nessa linha de que o mundo acaba amanhã? Quantas vezes nós já vimos o fim do mundo e no outro dia estava tudo normal? Restou a ressaca, restou a fatura do cartão de crédito, não é? Restou a unha arrancada do pé, ou o sapato novo que ficou pelo meio do caminho, ou o coração que ficou dilacerado e a vida seguiu normal. Então o mundo pode terminar amanhã. E eu tenho que viver intensamente, com a intensidade de como se ele fosse acabar amanhã, porque pode acabar amanhã para mim, mas também com a responsabilidade de que ele pode não acabar amanhã e eu viver aqui dentro da expectativa de vida de 75, 80 anos. Você falou uma coisa assim, que as pessoas, que nós enquanto indivíduos, vivemos esse imediatismo. Mas a vida é agora. Então eu devo usar a vida agora para fazer as melhores escolhas, para treinar o meu cérebro. O nosso cérebro é treinável. Né? Nós temos os neurotransmissores, né? Que eles precisam ser estimulados. E aí a mudança de hábito passa por uma programação da vida, uma agenda. Eu acordo 4h50 da manhã. Não é porque eu gosto, não. Eu gosto mesmo é de dormir. Aí nesse momento eu faço minha meditação, meu devocional. Todo dia eu posto lá no meu Instagram. Aí depois disso eu vou fazer meu de jejum, tomar meu café da manhã, nos dias de treino vou treinar. 2, 3 vezes por semana eu treino, 3 vezes por semana eu leio, estudo. Não é uma coisa ruim. Não é bom. Que vai parar 2 horas. É melhor assistir um filme na Netflix. É melhor assistir Rambo, é melhor assistir Braddock. Eu tô falando do meu tempo. Mas isso me acrescenta menos. Nós vivemos num país de não leitores. O Estadão publicou uma nota no ano passado, e que ele disse que apenas 5% da população brasileira entram na faculdade e concluem um curso. Nós 4 que estamos aqui, né, no nosso raio, fazemos parte desse grupo. E depois que sai da faculdade, formado, você formou em educação física, você formou em psicologia, ela formou em cinema e em marketing, eu formei em gestão pública, né? A média de livros de pessoas como nós que furam a bolha com as dificuldades que nós enfrentamos para vencer a vida, trabalhar, cuidar de casa, cuidar de manhã, cuidar de irmão e ainda conseguir estudar na perspectiva de uma recompensa, porque era mais fácil ter se conformado com a síndrome de minha conterrânea Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, porque eu vou ser sempre assim. Não, nós furamos uma bolha, mas a média é de um livro a cada 4 anos. Tem uma piada de muito mau gosto que diz que se você quer guardar algo bem guardado, dê a um ortopedista, bote num livro e dê a um ortopedista para guardar, porque dizem que da medicina é quem estuda pouco, mas é a realidade daquele segundo Estadão que sai da universidade 4 anos para ler um livro. A média total dos que leem é de 4 livros por ano, ou seja, um livro a cada 3 meses. E isso não é uma coisa menor, isso é hábito. Isso é hábito. E eu não tinha o hábito da leitura. Nos últimos 3 anos eu tive que desenvolver o hábito da leitura. Né? Então, assim, eu tenho uma programação para cada 15 dias concluir um livro. Não é para me exibir, para me aparecer, não. Porque como é que eu sento aqui? Hoje de manhã que você me disse que viu uma psicóloga para cá. Olha se eu falo alguma bobagem com uma mulher formada nessas técnicas aqui do lado dela. Entende? Então, assim, nós somos a média, a neurociência aplicada, que é a prática da vida das pessoas, dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Outro dia, assistindo a Masterclass do Dr. André Darwin, eu fiquei assustado, porque é um estudo no norte da América que diz que 3 pessoas agora são suficientes para influenciar uma. Quem são as 5 pessoas com quem nós mais convivemos? Qual a biblioteca das 5 pessoas com quem você mais convive? Qual a playlist das 5 pessoas que você mais convive? Qual a lista do Netflix das 5 pessoas com quem eu mais convivo? Se eu estou convivendo com 5 gênios, eu estou no caminho para ser o 6º. Mas se eu estou convivendo com 5 idiotas, com 5 fracassados, eu estou no caminho também para ser mais um. Então isso parte da nossa decisão. Repito, primeiro de enxergar onde é que está a dor. Segundo, de buscar ajuda, como você disse. Quem deu o primeiro banho na gente foi o outro. Quem vai dar o último banho na gente será um outro. Nós nascemos segurados pelas mãos do outro. Nós seremos sepultados pela mão do outro. Nós temos que viver para servir ao outro. Porque ninguém vive só. Nós precisamos um do outro. Então a mudança de hábito passa por isso. E são várias variáveis. Às vezes as pessoas não querem desagradar ao outro. Às vezes as pessoas estão numa condição que tem medo de machucar ao outro. Estão machucando a si próprio.
O bem mais precioso que nós temos é a vida. A gente vive todo dia, mas morreremos uma única vez. Então é importante viver hoje, com a intensidade, se o mundo fosse acabar amanhã, mas com a responsabilidade de que poderemos ficar aqui 70 anos. É uma linha muito tênue, não é? De viver intensamente, mas ao mesmo tempo com cautela, com responsabilidade. Longo prazo nisso também precisa importar. Por isso que a gente, como adulto, eu falo isso muito para meus pacientes, a gente é adulto, a vida adulta é muito sobre a gente fazer o que não quer para a gente alcançar o que a gente quer. Não é só recompensa imediata. Recompensa imediata, acho que nem criança, às vezes eu falo criança, mas nem criança. Criança tem que ir para a escola, que não gosta, porque sabe que mais para frente vai ter um resultado com a escola. Mas para o adulto, principalmente, que bate a responsabilidade, né? Muito sobre a gente fazer o que não quer para alcançar o que quer. Então, nem sempre a recompensa vai ser imediata. A gente vai precisar trabalhar, como você falou. Eu queria ficar dormindo até mais, mas eu preciso acordar às 4h50 da manhã, porque para alcançar o que eu quero, eu preciso disso. Então, é muito sobre isso, sobre eu trabalhar, eu estudar, eu criar o hábito de ler, de me exercitar, porque para eu alcançar algo, eu preciso ter esse esforço, eu preciso criar esses hábitos. Então, é uma linha muito cuidadosa ali que eu preciso viver. Eu preciso ter minhas recompensas imediatas também, que também faz parte de saúde, né? A gente ter coisas prazerosas na vida, mas no equilíbrio do que eu preciso ter deveres, preciso ter obrigações, até para eu alcançar outras recompensas que também são importantes para mim. Muitas vezes, como o Maurício falou, a questão do ambiente. Você é a média das 5 pessoas. Isso é um pouco difícil de mudar. Eu estou nesse processo assim de mudança. Eu fui para São Paulo, em uma imersão, aí eu vi muita gente diferente do que eu vivo aqui. Não que aqui seja melhor ou pior, não é nem isso. É a questão de, ler livro. O meu ambiente lê pouco livro. Então, quando eu cheguei no outro ambiente, que lê muito livro. Aí você fica chato, né? É. As pessoas lhe acham Aí, porra, né? se eu ler o livro, sei lá, O Poder do Hábito. Se você leu o livro, que Poder do Hábito, eu assisti, foi aquele filme. Entendeu? É diferente. Também foi cachaça, o Bahia ganhou, bora Bahia Bahia! Jogo do Bahia mesmo, fui fazer uma live. Quando eu marquei a live, foi no dia do Jogo do Bahia. Aí eu me disse, pô, não vou assistir não, que é o dia do Jogo do Bahia. Então é esse ambiente que se vive, que eu vivo, no caso. E muita gente tem nesse mesmo aspecto, entendeu? Eu não vou treinar, vou acordar 5 horas da manhã para treinar, vou dormir mais um pouquinho, mais tarde eu vou trabalhar. Então, cuidar desse ambiente também é difícil. Ter essa média das 5 pessoas é difícil sair. Então, é o propósito individual. Será que eu quero viver para mim ou viver para o outro? Não é que eu não goste do outro, não quero conversa com o outro, mas sim entender você. Primeiro se ajudar, para depois você ajudar o outro. Então, é importante ir nessa linha também. E vou além, assim, talvez dentro da psicologia isso não seja uma concordância total dessa frase de somos a média das 5 pessoas que convivemos, porque na psicologia ambiente é tudo, não são só as pessoas. Então tudo ao nosso redor aqui é ambiente, tudo influencia de certa forma, né? Mas tem muito do que o Lucas falou, a nossa meta também precisa ser individual, mas o ambiente também precisa ser moldado. E não necessariamente que eu vou excluir quem gosta de Jogo do Bahia, não necessariamente. Mas eu incluir também pessoas que estão com propósitos ligados aos meus também ajuda, né? Verdade. Perfeito. Equilíbrio na vida é tudo, né? E quando a gente fala de ambiência, de ecossistema, é uma palavra que está muito usual na moda, né? É uma palavra atual, né? Ecossistema, vai para além de pessoas. É porque o que mais nos influenciam são pessoas. Né? A gente tende a seguir a multidão. Né? E não é romper com pessoas, porque de fato a gente fica chatão. Né? Quando você abre um livro, quando você pergunta sobre isso, né? Conversa com pessoa que é apreciador de vinho. É um porre. Eu tô falando isso porque um dia foi para mim. Hoje eu aprecio vinho. E você é tido como bestalhado, como metido a besta, como bobo, como vaidoso. Mas é a ambiência total. Porque assim, ó, a gente fala muito em foco. E na prática do exercício físico, da atividade física, se fala muito em foco. E foco é a capacidade cerebral de eliminar as distrações. Então eu tenho que ter um ambiente onde a minha mente se distraia pouco. Por exemplo, o meu pensamento faz barulho. Então quando eu vou ler, eu tiro de perto de mim o celular, eu tiro de perto de mim o controle remoto da televisão, sabe? Eu escolho o lugar da casa que é mais tranquilo. Quando eu vou fazer minhas atividades do inglês, eu faço a mesma coisa, porque as pessoas me influenciam. E se eu não tiver
o cérebro treinado para resistir a isso, se eu não tiver foco, o cérebro preparado para não se distrair, a própria distração desse ambiente, essas cortinas bonitas, essa TV bonita que está ali, o podcast, tudo isso são fatores de distração. E a gente, quando fala em procrastinação, a gente fala exatamente de atraso voluntário. A neurociência explica isso. Um atraso voluntário de uma ação pretendida que necessita ser praticada. Aí eu preciso, por exemplo, lavar os pratos. Não, eu preciso estudar para a prova. Eu preciso fazer o treino. Eu me distraio com qualquer outra coisa que eu julgo importante para não fazer aquilo que precisa ser feito. E isso vai desde tarefas simples, como nós colocamos, de lavar prato, de varrer a casa, guardar os sapatos, tirar as meias usadas do sapato para colocar para lavar, até a mudança de carreira. Até a mudança do meu comportamento com a minha saúde, com a atividade física, porque nós dissemos no início que hábitos são ações repetidas que viram mania. Então eu preciso ter técnica para isso. Né? E quais são as técnicas que eu utilizei na minha vida para entender, depois que eu entendi isso? Eu tenho que ter um mapa. Domingo passado eu postei isso. Eu fiz à mão para ensinar as pessoas. Eu tenho um plannerzinho bonitinho, arrumadinho, onde está a minha vida pessoal organizada, desde a hora do treino. Aí não tem a minha agenda de trabalho ali, mas tem a reserva das minhas 8 horas diárias, às vezes 10 horas diárias no trabalho, porque no meu trabalho eu tenho uma agenda de trabalho, mas eu tenho a minha agenda onde ela comporta tudo. Né? E eu fiz outro dia, no domingo à noite, à mão, a caneta, para mostrar às pessoas, postei, publiquei, que é possível, não dá para ficar contando historinha, desculpinhas para não mudar hábito. A gente começa por hábitos mais simples. Sim. Qual é o hábito que destrói minha saúde? Ingestão de líquido durante a refeição? Não, pô, eu tomo 1 litro de água, 500 ml, hoje eu vou tomar 200. Eu vou passar a tomar 200, metas alcançáveis, execuíveis, não é? Metas práticas, que não me frustrem, que não sejam tão difíceis que eu não alcance, né, mas que também não sejam tão fáceis que não me dê a sensação da conquista. Então é preciso ter uma organização, um planejamento da vida exatamente após a mapeação desses hábitos. Eu mapeei os meus hábitos, quais são os meus hábitos que são destrutivos, quais são os meus hábitos que são prejudiciais. Não, eu assisto 2 horas de TV por dia. Não, a meta agora é assistir 1 hora de TV por dia. E isso vai depois naturalizando, e aí a gente começa a fazer com gosto, porque a gente se habituou, houve uma transformação mental que refletiu num comportamento físico, e o resultado aparece, seja ele qual for. E como você falou aí, é a questão do... Por exemplo, você falou que prepara um ambiente da sua casa para estudar. Aí tem gente que não tem esse ambiente. Ah, não vou estudar não, que eu não sou igual a Alisson, que tem um ambiente preparado para estudar. Só que você mostrou lá no seu plano, né, que você pode fazer com o que você tem. Exatamente. Então, inventar menos desculpa e botar mais em ação. Então, todo mundo pode acontecer isso com relação ao treino. Ah, não tenho dinheiro para ir para academia. Ou eu moro longe da aula, não dá para ir correr. Ou qualquer coisa. Então sempre vai ter algo dentro do seu alcance. Sim. Então não tem desculpa, tem você querer botar em ação. Lembrando que não é fácil, mas é possível. Tem uma frase de Mário Sérgio Cortella que fala exatamente isso: fazer o melhor nas condições que eu tenho, até ter condições melhor para fazer melhor ainda. Ele diz isso ao falar de capricho. Né? Capricho é isso, é fazer nas condições que a gente tem. Perfeito. Aí eu separei também aqui, no seu pensamento, a estratégia para criar um hábito saudável. A pessoa pode usar alguma estratégia para criar um hábito saudável? Eu queimei a largada já falando aqui. Primeira coisa é planejamento da vida. Assim, eu não tenho uma salinha para estudo na minha casa. Eu morei muito tempo num apartamento quarto-sala. Não é? Hoje eu moro num apartamento 2 quartos, mas eu não tenho um quarto preparado para ser escritório, até para não levar ambiente de trabalho para dentro da minha casa. Eu faço minhas meditações na varanda. Hoje eu postei um videozinho bacana de onde eu estava meditando. O sol apareceu em Salvador depois de 34 dias de chuva consecutivos. Desde ontem o sol aparece, né? Então hoje eu fiz minha meditação na varanda, mas eu faço na sala de casa, na mesa da sala. Quando eu vou estudar, eu tiro meu controle remoto da televisão para não ficar tentado a ligar. Mas a primeira coisa, mapear os hábitos. Todo mundo sabe um hábito que tem. Né? Por exemplo, um hábito que eu tenho é caneca d'água na cabeceira da cama à noite para dormir. Eu bebo água antes de dormir e encho uma caneca, porque se eu acordar à noite eu bebo água. Então isso é um hábito, é coisa que eu faço no automático. É um hábito saudável. Mas eu mapeei que eu bebia pouca água.
Eu tenho uma meta, um aplicativo que é para eu beber 3 litros e pouquinho de água por dia. Então, isso ele vai me lembrando toda hora. Então, primeiro mapeia. Quais são os hábitos que você tem que te atrapalham de ter clareza para, a partir disto, viver a vida de propósito que você deseja? Mapeou quais são esses hábitos? Escreve mesmo. Isso faz sentido. Coloca no papel. Para cada hábito, você precisa desenvolver uma estratégia. Eu tô falando aqui, nós estamos falando de exemplos, né? Meu pensamento me distrai, meu pensamento faz barulho. Eu começo a ler, daqui a pouco eu estou em Ilhéus, dentro da casa de minha mãe, com saudade do ensopado de galinha dela, ou preocupado com minha filha Amanda, que está lá em Ilhéus e está gripada. Então, concentrar o pensamento, ter foco, né? Tirar as distrações de perto, é uma estratégia que eu utilizei. Eu não posso ter o telefone celular enquanto eu leio. Ambiente saudável. É preciso, você pode não morar na mansão dos seus sonhos, nem eu moro ainda na minha casa, numa encosta com vista para o mar. Mas é transformar esse ambiente limpo, saudável, que me dê condição de progredir. Os meus livros hoje, eles ficam muito perto de mim. Eu levanto na mesa que eu sento para estudar, para a mesma mesa que eu sento para comer, para não ter desculpa. O meu celular vive programado para despertar 4h50 da manhã, ainda que eu não vá treinar, ainda que eu não me levante para estudar. Porque se no dia que eu rompo com esse hábito, eu também viro uma chave para voltar para a velha vida, para a vida do passado. Então, assim, mapear os hábitos e para cada hábito você construir uma estratégia. Rotina. E rotina não é no sentido pejorativo, não é daquilo que é chato, cansativo e enfadonho. Não é uma rotina de hábitos saudáveis. O que é que eu faço ao me levantar? Uma pessoa que não tem uma vida programada, planejada, nas coisas mais simples. Olha que mesa bonita. Se a gente chega aqui agora, tá de papel até o teto, se as canetas estão tudo esparramadas, como é você no seu ambiente de trabalho? Isso diz sobre a sua personalidade. Sim. Não é quando eu chego numa sala que as mesas estão bagunçadas, eu sei que aquela pessoa tem uma vida bagunçada. Via de regra é isso, porque isso reflete a personalidade. Isso está num comportamento que talvez as pessoas não tenham enxergado, que talvez ainda não foi nocivo, que ainda não me levou a uma situação de me deparar com a necessidade de mudar aquilo. Né? Então, a primeira e mais básica estratégia é mapear esses hábitos, desenvolver uma estratégia para cada hábito desse execuível com metas alcançáveis, comportamento, acompanhamento de pessoas, não tem jeito. Nós não vamos tirar ninguém da nossa vida porque um torce pro Bahia e o outro torce pro vice. Nós não vamos tirar ninguém da vida porque um é Vasco, outro é Flamengo. Nós não é necessário isso. Sim. Mas selecionar com quem eu gasto mais tempo. Pessoas que fazem as mesmas coisas que eu. Tem um livro extraordinário que mudou minha concepção de ver a vida. E é um livro que eu li depois de adulto, recentemente, com 38 anos de idade, pai de uma filha de 12 anos. Comece pelo porquê. O Simon Sinek. Ele é fantástico. E ele diz assim, nós temos que buscar pessoas, inspirar pessoas que estejam inspiradas a fazer coisas que nós fazemos. Então, andar em grupo, nós não vamos excluir ninguém da nossa vida. Mas se eu tenho um amigo ali, que a vibe dele é carnaval, festa, eu também gosto. Esse ano eu estreiei no carnaval, foi quintura. Mas assim, isso não é a realidade da minha vida. Eu não posso viver 100% do meu tempo, 90% disso. Então, gerir melhor o nosso tempo. E eu vou encerrar, que eu estou falando um tantão, mas eu digo sempre, outro dia perguntei para a equipe que trabalha comigo, né, no nosso grupo de WhatsApp, qual é a coisa mais democrática do mundo na sua concepção? Cada um deu suas respostas e estava certo, porque é vistas a partir de um ponto. No meu ponto de vista, ou nas vistas a partir do meu ponto, a coisa mais democrática que existe é o tempo. Todos nós, independente do gênero, da classe social, da raça que se autodeclare, não é, do posto de trabalho que ocupe, todos nós, ninguém tem um segundo de tempo a mais do que o outro. Nós só temos 24 horas por dia. O segredo está na gestão que eu faço do meu tempo. Eu tive uma reunião agora antes de vir. Eu estou sendo mentorado por Panda Personal. Ele é de São Paulo, de Recife, mas eu estou mais em São Paulo. Aí eu tive uma reunião com Clara, que é uma gestora dele. Aí ela falou justamente isso. Ela hoje cuida de 5.000 alunos. Aí eu estava falando com ela a dificuldade que eu estou tendo em gerir várias coisas. Ela falou, eu cuido de 5.000 alunos e eu tenho 24 horas, você também tem. Então se dá para mim, dá para você. Aí a gente começou a criar algumas estratégias, método de produtividade e organizar as coisas e seguir. É muito importante quando você fala isso. Outra coisa que você falou sobre os pequenos hábitos. Eu falando de mim também, né? Eu tenho uma dificuldade de acordar cedo.
Então, como eu trabalho muito cedo, se eu deixar um pouquinho a mais na cama, não vou levantar, aí vou atrasar. Se eu não tomar um banho gelado, que eu não gosto também, se eu não acordar e tomar logo um banho gelado, eu vou tomar um banho quente ali, eu vou ficar com o corpo muito relaxado, não vou ter produtividade. Então, alguns hábitos que eu crio, que eu estou mudando, é justamente isso. O celular despertou, levantar. E logo tomar um banho gelado para acordar de vez. Tomar um café quente, feito ali na hora. Então, esses pequenos hábitos que vai influenciar no dia a dia. Isso aí. E Mariana, sobre essa estratégia para Vou criar trazer novos hábitos. uns pontos diferentes, Sim. além desses, que né, são super importantes também. Tem até questões da mente mesmo que influenciam um pouco nisso. Tem uma teoria que, eu esqueci o nome do autor agora, depois eu posso pesquisar aqui e trazer, Sim. mas é a teoria dos 5 estágios da mudança. Então, a gente perpassa por 5 estágios para conseguir mudar, transformar hábitos. E aí, depende muito de em que fase você está. Geralmente, essa fase de se colocar para a mudança que vocês trouxeram, de Lucas, que já preparou o ambiente. Eu já sei minha dificuldade, eu sei que eu tenho dificuldade de acordar cedo, então eu não posso tomar um banho quente. Eu já levanto e tomo um banho gelado. Mas antes disso, as pessoas passam por outras fases. A primeira fase é a pré-contemplação. É quando a pessoa não tem nem noção de que eu preciso mudar. Lucas tá aí, eu tenho que trabalhar, mas eu não gosto de acordar cedo, não vou, isso não é problema, não. Eu dou um jeito, eu faço qualquer outra coisa. Eu tô obesa, mas não tem problema, não. Eu não faço exercício nenhum, eu tô sedentária, não. E todo mundo ali ao seu redor entende, percebe que é um problema, que tá prejudicando, mas não. A pessoa tá na fase de negação e que não aceita de fato isso ainda. Então, é uma pessoa que tá movida ali por emoções, pela procrastinação, que dificilmente vai mudar. E aí a próxima fase é a é a contemplação, que é depois da pré-contemplação, que é quando a pessoa já começa a ter essa ideia de que tem alguma coisa errada e que eu preciso mudar. Eu sei que eu não consigo dormir cedo, eu sei que isso que acordar cedo, eu sei que isso está me prejudicando, mas não tem um plano ali bem definido, como o Lucas já tem as estratégias, como você lá da leitura, você sabe que te distrai, você guarda o celular, você tem suas ambientações. Então eu sei que eu tenho um problema, mas eu ainda não consigo me mover. E aí já tem a fase de preparação, que é ok, agora eu vou me preparar. Que é a fase que eu vou ali, eu vou saber o que está me prejudicando, quais são os hábitos que eu preciso mudar, o que eu preciso regular ali para melhorar. Então eu começo a preparar e a pensar em estratégias. Então eu sei que agora eu vou acordar, eu vou tomar um banho gelado, eu sei que eu tenho que estudar 2 horas por dia, então eu sei que essa hora eu preciso colocar um celular, desligar o celular e colocar dentro da gaveta. Eu sei que eu não posso ficar comendo chocolate, então quando eu for no mercado eu não vou comprar chocolate, porque facilita o ambiente, você tem chocolate na minha casa. Então é quando eu começo a pensar nessas estratégias. Então eu sei que eu preciso criar, o que ele citou, que a gente citou na live também, criar metas alcançáveis, metas realistas. Então eu estou me preparando para isso. Eu já estou numa fase que eu estou muito mais preparado para mudar, para de fato alcançar o que eu quero alcançar. E aí tem a fase da ação, que é quando eu coloco isso em prática. Então, a pessoa, já consigo colocar isso em prática, eu já consigo tomar banho, eu já consigo fazer isso, eu já consigo. E depois, em seguida, isso tem a fase da manutenção, que é uma das fases mais difíceis, é a de manutenção. Por que é uma das fases mais difíceis? Porque geralmente quando a gente está em fase de manutenção, a gente já alcançou muita coisa. Então a gente já teve a recompensa, então eu vou continuar fazendo, mas eu já alcancei o que eu queria. Então como é que eu vou ter mais recompensa? Então eu preciso criar mais recompensas. São fases que a gente tem a tendência a ter recaídas. Então se eu estava eu estou na fase de manutenção, já alcancei, eu queria perder 10 quilos. Então eu já perdi esses 10 quilos, agora eu só preciso manter, mas é muito mais difícil, porque eu tô magra. Então, pra que eu vou continuar me alimentando bem se eu já alcancei o que eu queria? Então, a tendência é que eu recaia um pouquinho. E aí tem 2 conceitos diferentes, que é recaída e lapso. Então, o lapso eu sei que eu recaí aqui, que eu cometi um gafe, e no dia seguinte, na refeição seguinte, a gente usou até a analogia, que eu usei uma analogia com o Lucas, que foi a minha psicóloga que trouxe. Eu estava no processo de reeducação alimentar, e eu falei assim, se eu comer mal
hoje e amanhã eu volto. Ela falou assim, Mari, se você cair da calçada, você vai se levantar no dia seguinte ou você vai se levantar em Na hora. seguida? Você vai se levantar na hora, então o mesmo vale para a refeição. Então, o lápis é justamente isso. Eu como, mas eu levanto, eu volto, eu cometo um erro, mas eu volto na hora. E a recaída, eu cometi o erro. Ah, já que eu cometi o erro, agora eu vou enfiar o pé na jaca. Ah, já que eu já peguei o celular aqui que eu estava estudando, agora eu vou ficar aqui vendo o Instagram, vendo Verdade. vídeos. É a fase mais difícil, assim, talvez. Não é mais difícil é você iniciar, não é? Mas depois que você passa por todo o processo, a manutenção é uma das mais difíceis. E até essa primeira fase lá de pré-contemplação depende de muitos fatores, do emocional. Se uma pessoa tem um transtorno, isso é muito mais difícil. Por exemplo, uma pessoa num transtorno depressivo, que geralmente tem uma tendência a não querer. Porque a gente está falando aqui num contexto de pessoas saudáveis, mas num Perfeito. contexto de pessoas com uma depressão, com um transtorno de ansiedade, com um transtorno de compulsão alimentar, isso tem uma dificuldade muito maior, porque tem um fator biológico, tem um fator de saúde, então aí volta para o que o Lucas falou, de precisa de ajuda, precisa de acompanhamento. Essas pessoas, muito mais do que as pessoas saudáveis, Sim. precisam de acompanhamento. Porque para uma pessoa que está em um humor extremamente deprimido, que não quer sair da cama, que talvez escovar um dente seja um esforço muito grande, acho que sozinha ela vai conseguir, Perfeito. não é? Perfeito. Então, E volta a relação do ambiente. Precisa de acompanhamento profissional e precisa também do acompanhamento de quem está lado a lado ali sim. no dia a dia. Falar, ser real, conversar com quem está do seu lado com relação ao emagrecimento. Ó, estou no processo de emagrecimento, preciso emagrecer. Então a primeira pessoa que tem que saber disso é quem está do seu lado ali. Quem mora com Seus você, amigos, sua principalmente. família. Porque é muito atentador mesmo de você, principalmente no final de semana, você pegar sexta-feira e comer uma pizza, um exemplo. Já que comeu pizza sexta, aí continua no chão, um exemplo, como você citou. Sim. Aí sexta, sábado, domingo, aí quando volta segunda, tipo aquela recompensa que eu tive durante a semana, eu perdi todo nesses 3 dias. Então, tem que saber cair. Se cair, E tem que saber levantar levantar na mesma rápido. hora, né? Tô aqui buscando o nome do autor. Perfeito. É James Prochaska. O nome dele é bem difícil de ir, mas foi ele que criou essa teoria dos 5 estágios, que é até Sim, base é para o interessante. tratamento de obesidade e emagrecimento. Pronto, e para finalizar, suas considerações finais. Eu vou repetir, corroborando com tudo que a doutora Mariana disse, com o meme que está muito aí na moda, né? Não entre sem auxílio profissional. Né? Em todos os nossos encontros, cumpre-nos a responsabilidade. Nós sempre dizemos isso. Por que eu não treino sozinho? Porque eu não sei. Né? Então eu preciso do auxílio do profissional. Por isso que eu tenho um personal. Porque ele é quem sabe. Senão eu vou fazer lesão, senão eu vou treinar errado. Né? Eu faço terapia, eu tenho psicólogo. Né? Porque sem a ajuda técnica profissional, nós não vamos a lugar nenhum. Estabilidade emocional é obra de uma vida inteira. Né? Às vezes se passa pela vida em um momento de descuido, de perda dessa estabilidade, né? Se acontecem tragédias. Né? Então é muito importante compreender isso. Óbvio, a senhora está muito correta ao dizer, nós estamos falando aqui, partindo do pressuposto, nós estamos aqui num diálogo Sim. entre 3 pessoas saudáveis, com nível de consciência, de clareza, de compreensão, não é? Talvez diferente das demais pessoas. Eu apenas, Lucas, agradecer a oportunidade de nós estarmos juntos, lhe parabenizar. Eu uso sempre isso nos meus encontros. Eu digo, quer saber se está procrastinando nas coisas mais simples? A função soneca do celular. Quando o celular desperta, o indivíduo corre, bota mais 5 minutos, negociando com sono, começa o dia procrastinando, atrasando, adiando voluntariamente, não é, as ações que são pretendidas ou planejadas para uma vida. Eu quero enormemente agradecer a oportunidade de nós estarmos juntos. Né? Nós estamos trabalhando na mesma direção, que é inspirar pessoas a fazerem coisas que inspiram. Estamos dedicando o dízimo do nosso tempo, né, para contribuir com a sociedade mais saudável, com a sociedade com emoções melhor tratadas, detectadas e tratadas. Só posso lhe desejar todo o sucesso do mundo na caminhada, que a audiência do Podlucast possa explodir, que seus seguidores ajudem a gente também aqui. E de verdade, muito feliz, lhe desejando muito sucesso na caminhada, viu? Que Deus continue lhe abençoando,
vai firme, vai nessa luta, fala, continua falando, porque tem Vamos. muita gente precisando ouvir Verdade. tudo isso que você e os convidados que passarão por aqui têm a dizer. E talvez a gente não veja o resultado dessa obra, porque quem planta tâmara, não é, planta para netos e bisnetos. A tamareira só dá com 100 anos. Dificilmente quem planta tâmara come do seu fruto. É possível que você não veja os frutos dessa semente que você está semeando, não é? Mas os frutos são silenciosos e eles vão cair em corações que são terrenos férteis. Eles podem cair em rochosos, em espinhosos, mas cairão sempre também em corações férteis, e que essa semente que você está brotando, não é, semeando, possa brotar, germinar e dar bons frutos aí para a vida das pessoas, para que a gente possa ter uma sociedade, né, melhor, com a compreensão, com a cosmovisão melhor, e que a gente possa estar contribuindo para efetivamente, né, o mundo, a partir de pessoas, ser um ambiente melhor, menos doloroso do que os que nós temos visto nos últimos tempos. Mariana Cone, para finalizar. Acho que para finalizar, retomar essa questão do facilite o seu ambiente, se você quer construir hábitos mais saudáveis, né? Deixe seu ambiente mais fácil para que isso aconteça e dificulte o ambiente para hábitos não saudáveis também. E um conselho assim, né? Quem sou eu para dar um conselho para Lucas, mas acho que as pessoas que têm mais sucesso nesse sentido de internet, de Instagram, nesse mundo assim, são pessoas que querem contribuir para além do que quero ter o retorno financeiro. Se eu viso só, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero ganhar dinheiro com isso, não se torna natural. Mas se eu quero ajudar pessoas, eu quero trazer conhecimento para as pessoas, fica mais leve para todo mundo. É mais fácil para você. Então, acho que fica a minha dica, mas torço muito por você. Eu e o Lucas nos conhecemos no pré-vestibular, a gente estava entrando na faculdade ainda. Então, são 11 anos que nos conhecemos, 11 anos de amizade. Mas, né, a torcida é enorme. Espero que seu projeto dê certo, que alcance pessoas, que ajude pessoas e que mude sua vida também, obviamente, sim. que isso também é importante. Mas que você seja visto, que você seja reconhecido como profissional que você é, que toda a sua dedicação que eu vejo que você tem, né, essa sua coragem, apesar do nervosismo que estava no início, né, foi muito corajoso da sua parte enfrentar o seu medo. Muita gente ia dar um passo para trás, ia ficar com medo, e você, apesar de estar nervoso, apesar da ansiedade que provavelmente veio, foi lá, enfrentou o seu medo e já tá aí, né? Começou mais nervoso, mas já tá rindo, já tá mais natural. Então, né, que isso vai passar mais com o tempo e que você, não é, consiga alcançar tudo que você gostaria de alcançar. E eu sou muito grata pelo seu convite, sou grata pela confiança no meu trabalho, porque se você me chamou aqui é porque você confia no meu trabalho, assim como na live que nós fizemos, né, eu sei que você confia, isso é muito importante para mim, é um símbolo, assim, muito importante mesmo. E muito sucesso para nós todos, né, para nós todos que estamos aqui nesse estúdio. Também quero agradecer demais a vocês dois por ter aceitado o convite. Tá nesse primeiro passo muito importante. E não tenho o que falar do que eu esperava de vocês. Vocês deram tudo o que eu já esperava. Então, muito obrigado. Todo mundo que está assistindo vai agradecer demais. Vai ajudar muita gente. Tudo que a gente conversou aqui. Isso eu não tenho dúvida. Só agradecimento mesmo e um obrigado. Nós que agradecemos, Lucas. É um prazer.